Você está ouvindo o Honey Newscast, o maior podcast de Brasília, com a apresentação de Raniel Linhares e convidados que dão vida às grandes ideias da capital do Brasil. Cirurgião dentista formado pela Universidade de Brasília, mestre e especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, tem mais de 20 anos de experiência e diversas especializações. Eu recebo hoje aqui no Honey Newscast Dr. Flávio Nader. Dr. Flávio Nader, seja bem-vindo. Nosso primeiro quadro aqui é Quem é você na fila do pão? Então eu já quero que o senhor se apresente para a nossa audiência, fale um pouquinho da sua trajetória. Então, quem sou eu na fila do pão? Sim. Na verdade, eu sou, como você falou, né, cirurgião bucomaxilofacial, é uma especialidade da odontologia. Eu tenho 47 anos, sou casado, sou brasiliense, nascido, criado em Brasília, mas já morei fora de Brasília um tempo. É uma história legal de se contar depois também. Sim. E hoje eu tenho uma clínica particular, eu já exerci a docência durante muitos anos, fui professor universitário, de graduação, pós-graduação. Hoje eu atendo na minha clínica particular, que é aqui pertinho do estúdio. Sim. E faço atendimento de cirurgias maiores, cirurgias faciais com anestesia geral, enfim, em ambiente hospitalar, em alguns hospitais aqui de Brasília. Certo, vamos para o começo. Quando foi que o senhor decidiu fazer odontologia? Então, essa história é engraçada porque todo mundo tem uma hora em que você desperta, né? Meu pai era dentista. Tem gente que não desperta nunca, viu? Pois é. Tem gente que pula de galho em galho e tal. Mas eu, na verdade, não. Eu não tive essa hora, assim. Se você me perguntar quando é que eu decidi ser dentista, eu não me lembro. Por que eu quis ser dentista, também não me lembro. Eu lembro que eu queria ser piloto de avião. Nossa, e aí, na época em que eu fui fazer... E aí eu estava me preparando para fazer prova para academia, para entrar para... Né, era um sonho do meu pai também, ser piloto de avião. E aí, não me lembro por que, na mesma época eu ia fazer o vestibular, e aí coloquei como opção odontologia. Não me pergunte por quê, mas é a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque eu sou muito realizado na odontologia. Interessante, o senhor conseguiu se apaixonar ao longo da graduação. São 5 anos? São 5 anos de graduação. Na UNB são 5 anos. Eu tenho algumas faculdades. Você fez na UNB? Na UNB, isso. Certo. O senhor fez essa especialização bucomaxilofacial. Explique pra gente do que se trata. Bom, a cirurgia e traumatologia bucomaxilofaciais é um nome grande, meio difícil, mas ele compreende todas as cirurgias feitas na área de atuação do cirurgião dentista. Né? Que, diferente de muita gente pensa, a área de atuação do dentista não é a boca e os dentes especificamente. Né? A gente tem a área de atuação como toda a face. Desde a região superior até o ocioide, entre as duas orelhas, toda essa região é a área de atuação do cirurgião dentista. E a especialidade que faz os procedimentos cirúrgicos, seja de pele, ossos, glândulas, dentes e ossos, é a cirurgia bucomaxilofacial. Você tem uma ideia, se você sofrer um acidente e quebrar o osso do olho, o osso do nariz, o osso da mandíbula, quem conserta é o dentista, especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Certo. Essa tem algumas pessoas que têm o queixo meio para frente, né? Deve ter até um nome técnico para isso, que obviamente não é queixo para frente. Seria o cirurgião bucomaxilofacial que seria responsável por fazer esse procedimento de reparação. Também. Esse procedimento se chama cirurgia ortognática. É o procedimento de correção das deformidades faciais. Eu não gosto muito desse nome porque você chama uma deficiência de crescimento, uma diferença de crescimento de deformidade. Acho difícil. Mas a cirurgia ortognática, ela corrige todos esses problemas de crescimento, seja o queixo para frente, o queixo para trás, né? O Noel Rosa, assim, ou o sorriso gengival, os problemas de crescimento dos ossos, principalmente os ossos mastigatórios, essa cirurgia, que é a cirurgia ortognática, é a que corrige. E talvez seja a minha área de maior expertise hoje, né? De maior atuação seja essa. Certo. Consegue corrigir 100% dessas divergências, podemos colocar assim? A gente consegue corrigir 100% das diferenças de crescimento. Então, a gente busca uma harmonia de face. Né? Tem gente que confunde isso com mudança total de face, mudança total da característica facial. Não. A gente corrige o que é desarmônico. Então, o que está muito para frente, a gente coloca na posição certa. O que está muito para trás, na posição certa. O que está para o lado assimétrico, a gente coloca na posição correta, reto. Então, a gente corrige e dá harmonia. Então, tem um fator estético também. Tem bastante. Muitas pessoas procuram por questões estéticas. Né? Tem uma questão funcional bastante importante, talvez a mais importante.
Mas talvez a mais famosa é a estética, porque tem pessoas que sonham desde criança, porque sofrem bullying, sofrem preconceito, não conseguem se socializar por causa de problemas de crescimento de ossos da face. Sim. E aí a pessoa sonha com aquilo, né? Em mais de 20 anos de profissão, o senhor tem aqui, eu pensei até que o senhor tinha 28, por isso que eu estranhei. O que foi que o senhor mais mudou de quando o senhor começou a atuar 20 anos atrás para hoje? Nós estávamos conversando aqui em off, que inclusive até nas qualificações do Dr. Flávio, ele é um dos colunistas do nosso site, do portal Honey News, tem a coluna dele toda quinta-feira, inclusive os vídeos dele estão incríveis. Quem não viu ainda, veja todos. A gente estava falando sobre, que é o tema da coluna dessa semana, que é a inteligência artificial. Quando você começou há 20 anos atrás, se alguém falar sobre inteligência artificial, a gente ia dizer que não ia existir. De lá para cá, o que mudou nesses 20 anos? E o que mudou, inclusive, na odontologia? Nossa, mudou demais, assim, mudou demais porque eu vim de uma época em que tudo era manual, né? Os planejamentos eram manuais. Por exemplo, a cirurgia ortognática que a gente estava falando. A gente precisa fazer um planejamento anterior à cirurgia e fazer uma espécie de cirurgia anterior, num modelo. Antes, essa cirurgia, para eu posicionar os ossos, era num modelo de gesso. Então, eu fazia aqueles moldes, fazia um modelo de gesso, serrava isso num laboratório, era uma sujeira danada. Nossa. Os planejamentos eram feitos com papel manteiga. Então, era uma coisa muito manual. E na época, cara, eu acostumei a fazer trabalhos de faculdade em transparência, né? Sim. Não sei se você pegou essa época aí. Eu não tenho 28 Transparência anos. ainda não. Transparência. Reto projetor a gente não tinha, ninguém tinha isso aí. Então, e hoje não. Hoje a era da tecnologia computadorizada, ela assumiu quase que totalmente. Isso é um desafio para quem é, por incrível que pareça como eu, um pouco mais antigo, porque eu precisei absorver isso e com certeza tem essa galera que está nova, os meninos mais novos aí da cirurgia já nasceram nessa tecnologia. Inteligência artificial, que hoje já começa a ser realidade da odontologia, né? Na coluna dessa semana eu falei um pouquinho disso. Para mim ainda é um desafio muito grande eu conseguir me encaixar dentro dessa filosofia. Eu ainda tenho estava falando para você antes, resistência? Né? Eu ainda tenho uma resistência porque eu tenho uma confiança muito grande na capacidade do meu trabalho manual, do meu julgamento. Então é difícil a gente confiar isso a uma outra coisa, mas é um desafio. Estamos no processo. Estamos em processo, exatamente. Qual o papel da disciplina e da rotina no processo de formação de um profissional? Falando um pouco sobre essa formação, do que mudou lá, de como foi a formação do senhor, o que mudou em relação aos profissionais que estão se formando hoje, além desse novo arcabouço tecnológico, digamos assim. Então, aí uma parte... Inclusive, esse é um tema que o senhor domina, porque o senhor foi professor também, né? Ah, sim, sim. E é uma parte que, na minha visão, vem piorando com o passar do tempo. Porque o cirurgião, ele é um profissional extremamente técnico. A gente tem, claro, né, a parte de conhecimento teórico que é gigantesca, as horas e horas de estudo, mas o cirurgião precisa ser treinado tecnicamente para executar manobras minuciosas, manobras de precisão, enfim. E essa parte do treinamento técnico, ela vem ficando cada vez um pouco mais de lado, né? Sendo substituída por modelos artificiais, modelos virtuais. Né? Existe um nível de sensibilidade razoável quando você está fazendo grande até, o senhor pode falar melhor do que eu, quando está operando a face, né? Sim, completamente. Né? A sensibilidade à tomada de decisão na hora, ela é única. Né? Então, ela é individual e o cirurgião precisa ter essa sensibilidade de uma forma muito rápida. Mas isso vem de treinamento, isso vem de experiência clínica, isso vem de muitos e muitos anos de treinamento técnico. Isso em modelos, isso em pacientes, isso com experiência clínica, auxiliando, acompanhando. Cara, quantos estágios eu fiz na vida acompanhando diversos profissionais? Isso vem se perdendo um pouquinho, porque hoje você tem ferramentas virtuais e tecnologias que, entre aspas, fornecem isso para o aluno, né? E o aluno vem confiando demais nisso aí. Isso talvez tenha causado um pouco de prejuízo na qualidade dos profissionais atualmente. Sim, tem também... eu não sei se a odontologia é permitido fazer à distância? Permite uma parte dela. Na época da pandemia, inclusive, houve uma aprovação do MEC meio que em cima da hora, assim, de 40% dos currículos
das matrizes curriculares de todos os cursos, inclusive da odontologia, seriam obrigatórios para ser feito na modalidade EAD. Isso já caiu, isso já diminuiu, porque realmente o resultado disso foi catastrófico. Imagina. Porque disciplinas que você precisava do acompanhamento técnico do aluno, você tinha isso à distância e não há como negar que o treinamento técnico precisa ser acompanhado para você saber realmente que aquele teu aluno está desenvolvendo a curva de aprendizado correta. E aí o resultado não foi muito legal, isso voltou atrás, né? Hoje, graças a Deus, a gente precisa acompanhar os alunos mais de perto. Né? Certo. Arthur, coloque aí por trás da imagem, por favor. Mais um quadro nosso aqui. A gente está falando sobre formação. A gente vai ao ar no nosso canal no YouTube, em todas as nossas redes sociais, mas também vamos no Spotify. Então, eu quero que o senhor descreva aí para quem está só nos ouvindo o que é essa foto, o que ela significa para o senhor. Então, essa é a foto do dia da minha formatura. A minha turma toda de beca, né? A beca de colação de grau. Foi um dia feliz. Foi um dia de realização, né? De alívio. A gente estava na inauguração do Centro Comunitário da UNB, isso aí foi em 2002. Éramos 16 formandos da minha turma e acho que tínhamos mais 2 de outras turmas que formaram junto com a gente. E essa foto representa, obviamente, simbolicamente, muito para mim, porque a odontologia, ela deu tudo que eu tenho hoje, que eu consegui na minha vida, foi devido à odontologia. É uma profissão que eu amo, que eu sou extremamente realizado. A minha família, tudo que eu consegui dentro foi devido à odontologia. Então, esse dia é realmente muito representativo para mim, como profissional e como pessoa, sem dúvida nenhuma. Apesar de eu não gostar muito do meu cavanhaque que eu tinha na época, que são coisas que a gente faz quando é mais novo, né? Esse comentário do senhor talvez seja até uma crítica ao me parece, me lembra muito o nosso técnico aqui. É uma crítica, inclusive, bem relevante. O senhor fala desse processo de formação. Tem alguém que lhe inspirava durante a formação ou durante algum professor, algum nome que você lembre de cabeça, assim? Tem alguns nomes, especialmente acho que 3 nomes principais foram muito importantes no desenvolvimento da minha carreira. Eu, quando estava no segundo semestre de odontologia, não sei, vou contar uma historinha aqui também, como é que eu entrei na especialidade. Na verdade, no primeiro semestre eu fui tirar meus sisos. Meu pai me levou no dentista do convênio, que era do Banco Central, e a cirurgia foi horrível. 3 horas e meia de cirurgia, cara, nossa, horroroso. Eu lembro que a dentista na época, inclusive, quebrou um instrumento, deixou dentro da minha mandíbula, tá aqui até hoje, a ponta do instrumento. Nossa. Eu voltei para casa de ônibus, aí inchou pra caramba, aquilo ali ficou enorme e tal. Eu falei, cara, e eu era calouro da UNB. Eu falei, eu vou ter que... Não é possível que esse negócio seja assim. Tem que ter uma forma... Que seja tão ruim assim, né? Tem que ter uma forma melhor de fazer. A gente sabe as histórias da odontologia, né? De tirar siso, arcaicas e aquela coisa toda. Eu falei, não é possível que eu vou estar numa profissão em que eu vou fazer as coisas desse jeito. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Coincidentemente, no semestre seguinte, eu fui convidado por um grande amigo meu, que é cirurgião bucomaxilofacial. Na época, ele estava no final da faculdade. E estava saindo da faculdade e entrando na residência de cirurgia bucomaxilofacial e me convidou para estagiar na clínica onde ele trabalhava. Dr. Antônio Carlos Quintão Medeiros, grande amigo, grande cirurgião e a primeira referência que eu tive em cirurgia. Hoje nós operamos juntos. E eu fui trabalhar de estagiário numa clínica chamada Uniface, que tinha alguns cirurgiões e um deles, a minha segunda referência, vou citar 3, a segunda referência, que é o Dr. João Geraldo Bugarim Júnior, uma grande referência pessoal e profissional para mim também. Eu comecei a acompanhá-lo e fiz estágio durante muitos anos nessa clínica. E aí eu estagiava, e nessa época a gente estagiava voluntariamente, né? Hoje em dia ninguém topa mais fazer estágio voluntário. Oferecer vaga de estágio voluntário ninguém quer, né? Ninguém quer. E a gente oferece com salário. Na minha clínica eu ofereço, tem salário e eles não querem que o salário é baixo. Para aprender numa das clínicas de maior tecnologia de Brasília. Enfim, volta lá. E eu ia acompanhar a cirurgia de noite, sábado, domingo, cara, qualquer hora. A gente era muito fominha nessa época. Sim. E eu ia acompanhar a cirurgia, a maioria do que eu aprendi nessa época, o contato com o Dr. João Geraldo. E o Dr. João Geraldo me levou para conhecer um outro grande cirurgião já falecido, em que eu aprendi tecnicamente e pessoalmente com ele. Dr. Hélio Coutinho, ele tinha um instituto que hoje ainda existe, que ali no final da Zanorte chama GAAC, Grupo de Apoio a Aprendizes do Amor Cristão. É um grupo relacionado à caridade, que faz procedimentos cirúrgicos em cirurgia bucomaxilofacial gratuitos.
E a gente ia para lá para fazer esses procedimentos, para auxiliar. E o Dr. Hélio é um dos grandes cirurgiões bucomaxilos de Brasília, do Brasil, ele veio de fora. E é um cara com um senso humano muito forte. Então eu aprendi também a colocar a cirurgia e a pensar a cirurgia muito mais pelos olhos do paciente do que dos olhos do cirurgião. Porque é uma tentação você olhar a cirurgia pelos olhos do cirurgião e inflar, né, aquele ego, eu sou cirurgião, eu sou o cara, e você esquecer que tem uma outra pessoa ali fragilizada, uma pessoa que precisa dos seus cuidados, sejam eles por menor que for. Então isso eu aprendi muito com o Dr. Hélio Coutinho. Então esses 3 caras, para mim, são as minhas referências principais. Tive outras, né, muitas outras, mas esses 3 principais. Qual o maior aprendizado que a odontologia te deu? Talvez esse que eu acabei de falar para você. De ver, né? de enxergar, dessa sensibilidade. Enxergar a fragilidade de quem precisa, né? Do outro lado. Entender o lado de uma outra pessoa doente. Isso foi o que a odontologia mais me ensinou, né? A transformar vidas, né? Isso aí não tem preço. Muito mais que qualquer coisa que você possa ganhar de bens materiais, essas coisas. Certo. O que as pessoas não imaginam que tem no seu dia a dia cirúrgico que tem, por exemplo? Que as pessoas não imaginam? Sim. Que tem no meu dia a dia cirúrgico? Rapaz... Como é o dia a dia cirúrgico? Conta pra gente. Então, o dia a dia cirúrgico, ele é uma rotina relativamente até bem cansativa, assim, bem metódica, porque não tem muito. Escovação, biossegurança, veste capote, corta, sutura, tira capote. Veste capote, essa cirurgia bucomaxilofacial, ela é sempre feita em um hospital, ela pode ser feita numa clínica. Como uma pessoa que está em casa nos vendo, ela vai escolher um cirurgião bucomaxilofacial para fazer uma cirurgia. Que é como qualquer outra cirurgia, é importante você escolher um profissional que seja qualificado. Você não pode escolher, inclusive, por preço, por nada, tem que ser um profissional que seja gabaritado. Então, uma pessoa que está em casa, que quer escolher um cirurgião bucomaxilofacial, o que você indicaria? Considerando que ela pode não estar em Brasília, que pode estar em qualquer outro estado nos vendo. Referências, né? Como todo profissional em saúde, em medicina, em odontologia, referência. Procure referência de pessoas que já foram tratadas por esse profissional, né? Pesquisar o método que ele utiliza, porque os métodos hoje em dia eles evoluem muito rapidamente e eles mudam de nome muito rapidamente, porque a gente sabe que a divulgação em redes sociais, em sites, ela se baseia nisso, né? Cada vez nomes mais bonitos, nomes mais emperequetados, né? Americanizados e nomes tudo. Mas no final das contas o procedimento é basicamente o mesmo. E você, obviamente, um cirurgião sem experiência não se faz. Dificilmente você tem pessoas com pouco tempo de experiência que conseguem a capacidade de julgamento que o cirurgião precisa, principalmente na hora da complicação. Porque executar uma técnica é fácil. Sim. Né? É treinamento. Né? E tem pessoas que têm habilidade manual mais fácil, você treina mais facilmente. Agora, no momento da complicação, no momento da intercorrência, é que você precisa da experiência. O cara já tem que ter passado por aquilo. Ele já tem que ter visto isso 2, 3 vezes. Então, cirurgião com pouca experiência é sempre perigoso. Eu não estou dizendo que você não tenha bons profissionais com 1, 2 anos de formado, de especialista, enfim. Mas, pelo menos na minha experiência, a curva de aprendizado em cirurgia ela é mais lenta. Ela precisa de tempo para você passar pelas experiências 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes para você saber na hora, porque cirurgia não tem tempo de pensamento. Sim. Não tem assim, que a gente estava hoje aqui no começo. Falei uma coisa aqui, não, vamos gravar de novo. Sim. Cirurgia não tem que gravar de novo. Cortou errado, já era. Está cortado. Né? Qualquer problema que você tiver precisa ser resolvido na hora e dependendo do problema que você causar, ele não tem resolução. Ele tem sequela. Então, a noção, o bom senso na hora de fazer o procedimento, e isso vem de bagagem, isso vem de tempo. Então, hoje eu sinto que eu estou 10% da curva de aprendizado que é necessário para você ser o cara. Você está sendo humilde. Vamos lá. Me diga o que é que pode acontecer de intercorrências numa cirurgia ortognática, que chama essa do queixo que a gente estava falando, né? Tá. A cirurgia ortognática é relativamente uma cirurgia com baixo grau de complicações. Sério? Porque não é todo cirurgião que se aventura a fazer. É um procedimento complexo. Como eu falei para você antes, ele precisa de uma curva de aprendizado grande. Tem muitos cursos no Brasil que não dão esse preparo. Então o aluno sai... É uma especialização, não é isso? Então não necessariamente. Em tese, não.
Porque, legalmente, o cirurgião dentista pode fazer qualquer procedimento que está no rol de procedimentos da odontologia. Então, ele se formou dentista, legalmente ele pode fazer uma cirurgia ortognática. Se ele faz a especialização em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, que tem vários procedimentos, em tese ele pode fazer. Mas ele não é treinado a fazer. Então, salvo alguns, vamos falar, aventureiros, né, que saem sem o preparo e já fazem, a maioria dos cirurgiões tem esse bom senso de olhar, cara, isso não é para mim ainda. Então vai buscar cursos, os fellowships que a gente conversou antes, que são cursos de acompanhamento, onde você acompanha uma equipe durante muito tempo, uma equipe de referência. Depois você opera junto com outros profissionais para poder fazer, até você entender que aquela curva de aprendizado te permite operar sozinho. E aí você começa isso. Então é um procedimento mais complexo dentro da cirurgia bucomaxilofacial. Então a cirurgia ortognática, a maioria dos profissionais que fazem já tem uma certa experiência. Tá? Não quer dizer que não possa dar um BO, mas a maioria que faz tem uma certa experiência. Então é um procedimento que tem baixo nível, baixa quantidade de complicações. Considerando que você vai fazer com um profissional que tem a experiência para fazer. Mas existe. As complicações são, cara, você pode ter sangramentos importantes, você pode ter infecções pós-operatórias, você pode ter mau posicionamento ósseo, você pode ter pseudoartroses, que é quando eu movimento o osso, a gente movimenta o osso, a mandíbula, por exemplo, é grande. Aí eu movimentar ela para trás, eu solto as partes, né, da mandíbula, movimento ela para trás, eu diminuo ela de tamanho e eu fixo essa mandíbula com placas e parafusos. Mais ou menos como se fixa fraturas de perna, de braço e tal. Só que são mini placas, mini parafusos. Aí eu preciso que esse osso solidifique, solde, né, um no outro, para que eu não precise mais dessas placas e parafusos. Dependendo do movimento, dependendo da recuperação do paciente no pós-operatório, existe o risco, talvez as complicações mais chatas de serem tratadas, de esse osso não se solidificar. E aí acontece essa pseudoartrose, onde a gente tem que reoperar esse paciente. Nossa senhora, aí é chato. Já tive casos, só não tem complicações quem não opera. Sim. O cirurgião que diz que nunca teve uma complicação na vida, ele está mentindo, ou então ele não opera. Sim. É básico. Porque são muitas variáveis e é sempre uma cirurgia sempre diferente da outra, né? Exatamente, uma sempre diferente da outra e, como você falou, tem muitas variáveis. O tamanho do movimento, a capacidade e força de mastigação, a força muscular do paciente, a qualidade do material que é envolvido. Essa cirurgia é feita com anestesia geral. Anestesia geral, isso. Aí tem a qualidade do material que é colocado, e isso aí é um assunto complicado, porque envolve plano de saúde. Cirurgia ortognática, toda cirurgia que você vai usar um material de fixação, você precisa pedir para o plano de saúde do paciente para que ele autorize e pague, né? Essa cirurgia é coberta pelos planos de saúde. Né? E aí a história do plano de saúde é complicado. É complicadíssimo, porque aí envolve um processo licitatório, e aí tudo que tem licitação, amigo... Já sabe que é bronca. Já sabe que é bronca. Então é o mais barato, o cara vai tirar daqui, vai tirar um pouquinho, no final das contas, o paciente. Então o cirurgião tem que brigar para ter o melhor, e o plano de saúde vai brigar para ter o mais barato. Então ainda tem esse fator de que o material, eventualmente, pode não ser o melhor que pode ser ter sido A gente utilizado. consegue dizer qual o valor de uma cirurgia ortognática? Repita, por favor. Vamos aprender a falar agora corretamente. É ortognática? Isso. Estou falando certo. Tá falando certíssimo. Assustei sem nada. Então é ortognática. A gente consegue dizer, em média, qual seria o valor desse, considerando que seria 100% particular? 100% particular. Vai variar bastante da quantidade de procedimentos. Veja bem, a cirurgia ortognática ela pode ser feita em 1, 2 ou 3 ossos. Maxila, mandíbula e mento, ou os 3. Vamos supor que você vai precisar operar os 3. Que é a maioria dos casos, tá? A maioria dos casos, o paciente tem defeito nos 3 ossos. É para dar uma harmonizada também, né? Isso. Então ele vai, cara, se ele for pagar tudo particular, ele vai pagar de material, às vezes de 50 até 110 mil reais só de material. Não é brincadeira com a gente. Vai pagar. Como é que o brasileiro médio faz essa cirurgia? Mas não faz porque o plano de saúde cobre. Sim, entendi. Né? Então, totalmente particular, dificilmente. Ou seja, faz. então, o brasileiro médio que não tem um plano de saúde, não tem coisa, ele não faz. Ele recorre ao SUS. O SUS tem. Se o SUS faz essa cirurgia? Faz. A fila é razoável. Interessante essa informação. No hospital de base faz essa cirurgia. Seria como se fosse uma cirurgia eletiva? É uma cirurgia eletiva, sim, mas ela é coberta e ela está incluída no rol de procedimentos obrigatórios da ANS. Então, sim, o SUS oferece essa cirurgia, claro que a fila é um pouquinho certo, maiorzinha, como é falando na linguagem da realidade, uma pessoa consegue operar assim normalmente pelo SUS? Como é que funciona o SUS nesses casos?
Que a gente sabe que para muitos casos, aqui no DF principalmente, a gente tem um problema sério com os serviços de saúde, né? Quando fala em saúde pública. Como é no caso da... Tem que conhecer alguém lá dentro. Tem... Vamos ser sinceros, não é pra gente ser sincero? Então, Já que é pra ser sincero. Ou você conhece um cirurgião, eu tenho pacientes que vêm no meu consultório, por exemplo, com um problema em que, cara, eu conheço a pessoa que trabalha lá no base, é um amigo meu, eu ligo, olha, tá indo tal paciente, aí dá uma atenção para ele, vê se você consegue encaixar na fila. Aí vai, porque a fila realmente é bastante grande. Tem alguns hospitais que fazem, o Hospital de Sobradinho fazia, não sei se faz ainda, o Hospital de Taguatinga, o de Santa Maria... Sim. E o base, principalmente, né? Então, tem alguns hospitais aqui no DF que fazem, e outros estados também fazem. Certo. E tem também alguns cursos, né? Para o paciente, por exemplo, que não tem condição de pagar ou não tem plano de saúde, existem os cursos de especialização, as residências, que precisam de pacientes. E, geralmente, esses cursos possibilitam também melhores. Mas é uma opção. A minha dúvida é, uma dúvida que eu fiquei agora a gente conversando. Como é a recuperação dessas cirurgias? Né? Como é esse processo, o que é que o paciente pode fazer, o que não pode fazer, existe uma complexidade grande nesse sentido? Então, a recuperação da cirurgia ortognática ela melhorou muito nos últimos anos. Não sei se você viu, você deve ter visto aí, a gente até brincou do fellowship. Sim. Das formações que eu tive foi um fellowship em cirurgia ortognática minimamente invasiva. São cirurgias com cortes menores, muito pouco descolamento, para poder fazer os movimentos que a gente precisa. A cirurgia ortognática antigamente, quando eu comecei a fazer, era uma cirurgia que o paciente precisava fazer e ele inchava muito, ele tinha que ficar com a boca amarrada durante 40 dias depois, sem poder abrir a boca. Isso no começo. Calma aí, já melhorou. Eu tô sofrendo só de pensar. Então, era um processo muito demorado de recuperação. Hoje em dia, esse processo melhorou demais. Esses pacientes, por causa desse tipo de cirurgia minimamente invasiva, a gente consegue, por exemplo, o paciente retornar às atividades cotidianas habituais e trabalhar, sair com os amigos, fazer alguma coisa ali com 10 dias, Nossa. 15 dias de cirurgia, ele já está tranquilo, volta para o trabalho. Dificilmente eu dou um atestado para esse tipo de cirurgia com mais de 15 dias. Dificilmente. Nossa, que interessante. Dificilmente. O paciente incha muito menos. A gente tem hoje métodos de fisioterapia imediatos, no pós-operatório imediato, a hiloterapia, que é uma máquina que passa uma água gelada no rosto, é uma máscara que o paciente coloca, e o paciente incha muito pouco. Tenho casos que a gente mostra no meu Instagram, tem alguns casos que dá para ver, que com 3 dias o paciente está praticamente nada inchado. E aí isso melhora muito a recuperação. Não precisa mais ficar com a boca amarrada, o paciente sai abrindo e fechando. Como seria essa amarrada, doutor Flávio? É porque esses pacientes, muitas vezes, eles precisam muitas vezes não, a maioria das vezes eles precisam fazer um preparo ortodôntico. Ele bota um aparelho ortodôntico, aquele aparelho para movimentar os dentes, para fazer um preparo para, quando eu faço a cirurgia, eu encaixar perfeitamente os dentes. O paciente às vezes tem aquela mordida cruzada, né? Sim. E aí, quando a gente faz a cirurgia, os dentes têm que se encaixar perfeitamente. Então, ele está de aparelho. E aí, na cirurgia da forma antiga, né? Esse aparelho tem uns ganchinhos que a gente colocava elásticos. Ou, às vezes, já vi. E o paciente fica com a boca fechada. Nossa. Tem alguns casos de trauma que precisa acontecer isso. Hoje em dia, isso não é mais necessário. O paciente sai de boca aberta, sai tranquilo. O único, vamos dizer, o mais chato da recuperação da cirurgia ortognática é a restrição alimentar. Né? Da mesma forma que se você fizer uma cirurgia na perna, você não vai poder fazer exercício físico, corrida, durante alguns meses. Sim. A mesma coisa, você faz uma cirurgia na boca, você corta os ossos da mastigação, você vai precisar ter uma restrição alimentar, quer dizer, a alimentação vai precisar começar líquida, depois pastosa, depois amassadinha, depois bem cozida, para voltar para os alimentos sólidos em torno de 45 dias após a cirurgia. Então, ele fica um tempo com uma restrição alimentar. A galera, de vez em quando, gosta porque emagrece um pouquinho, né? Fica num perfil emagrece não ficar tomando sorvete e milkshake, né? Não precisa tomar sorvete e milkshake. Na minha equipe, por exemplo, eu tenho o auxílio de uma nutricionista que acompanha todos os meus pacientes. Interessante. E aí a gente prepara uma equipe dieta, multidisciplinar? Né? Multidisciplinar. Na minha equipe, a gente tem 3 cirurgiões, eu e mais 2 cirurgiões, 2 enfermeiras, uma nutricionista, fisioterapeutas que participam de tudo. Além do ortodontista, que faz o preparo, né, e toda a equipe da minha clínica. Mas na equipe cirúrgica, a gente tem todos esses profissionais. A nutricionista para cuidar do acompanhamento nutricional, tanto antes, o paciente muitas vezes precisa suplementar alguma coisa, porque a recuperação pós-cirúrgica depende do seu metabolismo, depende de algumas taxas, vitamina D, vitamina B, tem algumas taxas que precisam estar altas para potencializar a recuperação. Depois tem toda a dieta que o paciente vai seguir, porque você imagina só, não dá para ficar comendo só sorvete, purê de batata e caldinho de feijão.
paciente vai ficar desnutrido. Ele precisa estar super nutrido para combater de forma eficiente todo aquele BO que eu fiz lá na cirurgia. Então, esse acompanhamento nutricional, a prescrição da dieta e acompanhamento da dieta é importantíssimo e só o profissional nutricionista que faz isso aí bem feito, né? Depois da cirurgia, logo após, no imediato e até, vamos botar aí, às vezes 3, 4 meses depois da cirurgia, o acompanhamento da fisioterapia é importantíssimo. A recuperação é cada vez mais rápida por causa da fisioterapia. A gente permite cada vez mais coisas cada vez mais rápidas por causa da fisioterapia. E às vezes a gente precisa de um auxílio da fonoaudiologia e da psicologia também. A psicologia entra em todas, né? A psicologia, você não vai acreditar. É porque tem pessoas que mudam tanto a face que a pessoa tem uma dificuldade depois de se reconhecer. Nossa Senhora. E aí, por mais que a mudança seja boa, eu estou com uma paciente agora recente disso, super gente boa, e ela fala, doutor, eu adorei, mas eu olho no espelho e não parece eu. Então demorou uns 15, 20 dias para ela conseguiu, para ela poder se aceitar nova. Quis a vida inteira aquela mudança e quando mudou, teve uma dificuldade. E é isso, esses pacientes que têm esse problema um pouco mais exacerbado, o acompanhamento da psicologia é importantíssimo para poder se aceitar, né? O senhor trabalha na clínica ou o senhor trabalha também na parte de traumas? Trabalho em algum menos, hospital, por exemplo, já trabalhou? Trabalho menos na parte de trauma hoje, porque hoje eu não dou mais plantão em nenhum hospital. Já chegou a fazer isso? Já fiz isso durante um Quais são os casos que chegam num plantão, por exemplo? Na época que eu dava É tipo plantão, de briga? Tipo de acidente? briga, Tudo, né? acidente de carro, acidente de moto. Maior parte moto, viu? Sim. Aqui E olha que aqui no DF nem tem muita moto. Se você for no Nordeste, deve ser bem pior. Mas os acidentes... É porque hoje, graças a Deus, os acidentes machucam menos, né? Na época que eu fazia Até isso residência... mudou, doutor? Mudou. Na época que eu fazia residência, quando eu comecei a acompanhar a cirurgia, os motociclistas não usavam capacete. Tinha gente que ainda não usava cinto de segurança, já tinha lei de cinto de segurança, mas tem muita gente que ainda era resistente. Então você tinha acidentes extremamente mutiladores. Os caras iam de cara no vidro, então chegava coisas horrorosas pra gente, né? Já fez coisas horríveis, não quero nem imaginar. Senhora, já fiz coisas horrorosas. Hoje em dia isso está melhor, mas mesmo assim ainda continua. Se você for pegar a maior parte dos acidentes de trânsito com traumas crânioencefálicos, a moto é o principal deles, né? Então chega muito acidente de moto. E chega briga, facada, enxadada, chega umas coisas... dependendo de onde você está, chega umas coisas esdrúxulas. Não é rural, ainda tem enxadada. Como é que o senhor coisa. enxerga a cirurgia bucomaxilofacial, a odontologia nos próximos 10 anos? Eu enxergo... a odontologia ela tem crescido bastante de importância. Ainda bem nós temos conseguido mudar um conceito do dentista que existe há muito tempo, né? Sim. Quem vai lembrar aí dos Trapalhões, o Jim Mocó entrava, ele era um dentista. Sim. E ele chegava com uma agulha, uma seringa desse tamanho. E aí, hoje em dia não, hoje nós temos pessoas, adolescentes, crianças, adolescentes e adultos jovens já com bocas livres de cárie, sem restaurações, porque a educação na odontologia melhorou muito. Então a odontologia está numa fase bastante boa em que eu acho que nós estamos conseguindo melhorar. É claro que no Brasil a gente tem uma parcela da população ainda com muito pouco acesso à informação e essa parcela aí a gente ainda tem esses problemas mais arraigados, né? Principalmente da cárie. A cirurgia bucomaxilofacial está passando também por uma transformação, que é a migração com a quantidade de profissionais que tem. Hoje em dia temos muitos cursos de formação, antes era muito menos. Hoje tem muitos cursos de formação e nós temos uma parte da odontologia e da cirurgia bucomaxilofacial que está migrando principalmente para a parte estética. Nós éramos profissionais muito mais dedicados à função, tínhamos a parte estética, mas éramos muito mais dedicados à função. Hoje, com a harmonização orofacial, né, a ROF, que o pessoal chama, as cirurgias estético-faciais têm ocupado uma parcela grande da busca dos cirurgiões. Tem até uma treta aí com os médicos, inclusive. Tem uma treta. O senhor está do lado do dentista ou está do lado dos médicos? Eu estou do lado do paciente, pode ser? Porque assim, vamos lá. Hoje nós temos ainda uma regulamentação por lei. Nós não podemos, nós como cirurgiões bucomaxilofaciais, tem algumas cirurgias que nós não podemos fazer. Por exemplo? Por exemplo, uma rinoplastia, um lifting de face, nós não podemos fazer. Existe a última regulamentação do Conselho que está em vigor, ela veta, né, a regulamentação entre os dois conselhos, CFO e CFM. Ela veta a realização pelo cirurgião bucomaxilofacial, pelo dentista, né, desse tipo de procedimento. Mas existe uma discussão em curso grande já, e o CFO, recentemente, no começo desse ano, ele sinalizou com a regulamentação, com a publicação
em breve, de uma regulamentação do Conselho eliminando este veto. Então já existe uma corrida, né? Uma busca pelo conhecimento teórico, pelo conhecimento prático, pelo treinamento prático em cursos para se adquirir esse conhecimento. Porque preparo o cirurgião bucomaxilofacial tem, porque, vamos lá. O senhor atua na parte estética? Atuo na parte estética O que é também. que você faz estética? Eu já vou marcar. Faço, eu faço. Tem alguns procedimentos que são muito eu queria feitos no eu consultório. queria que você diminuísse aqui o meu nariz. Aí eu tô rindo. Mas a gente faz cirurgias, por exemplo, como mentoplastias. O que é mentoplastia? A mentoplastia é uma correção da ponta do queixo. Pessoas que têm queixinho pequeno ou têm o queixo mais para baixo, a ponta para frente, ponta Chama pro lado. mentoplastia. Mentoplastia. Certo. A gente faz correções. Vamos lá, isso de face, quais são os tipos de correções estéticas que o senhor faz? As Estou mentoplastias. perguntando pro nosso ouvinte. Vamos lá. A gente faz... Eu não quero saber, não. Existem mentoplastias, existem as cirurgias da região do pescoço, de papada, lipo de papada, cervicoplastias, que são o trabalho da musculatura abaixo, não é só a lipo de papada que a gente faz. A gente consegue Chama trabalhar cervicoplastia, trabalhar na musculatura abaixo, né, da gordura para poder dar um perfil mais harmonioso para essa região. As próteses faciais, então pessoas que não têm maçã do rosto, a gente consegue fazer tanto preenchimento... Prótese com o quê? Próteses são implantes faciais. Existem alguns materiais que são usados, materiais prototipados, outros cimentos cirúrgicos. Eu trabalho mais com a parte dos materiais prototipados, feitos em impressora 3D. Ainda se usa aquele negócio que não se pode usar? Como é que chama, doutor? O PMMA. O PMMA? Vamos lá. O PMMA que não se pode usar ou que não é recomendado usar é principalmente aquele PMMA que é usado para ser polimerizado na hora. Você coloca ele em um estado mais maleável para ele endurecer na hora. Esse não é indicado. Existe um PMMA que não é indicado, outra forma. não é indicado e não se usa ou ainda tem quem use? Tem quem faça tudo nesse mundo, né? Tem quem coloque metanol na bebida, né? Tem quem coloque metanol na comida. Então, assim, na comida, na bebida. Então, eu não vou dizer, eu falo por mim, né? Sim. E eu falo por outros casos que chegam para mim também para remover esse tipo de produto, né? Mas existem produtos que são, às vezes, à base de PMMA já polimerizado, impresso, né? Em que são os implantes faciais, né? Esses implantes são extremamente seguros, não passam por reação química mais nenhuma. Então, eles são feitos e moldados no rosto para novas proporções. Então, a pessoa quer uma borda de mandíbula maior, né? Aquelas pessoas que não têm essa borda de mandíbula, quer uma maçã do rosto maior. Então, a gente faz próteses prototipadas, feitas sob medida, com planejamentos virtuais, tomográficos, para poder mudar contornos faciais, né? Existem cirurgias de modificação de lábio, de perfil de lábio, existem cirurgias de melhora desse perfil, aquela famosa bichectomia, teve uma época, né? Teve uma febre dessa bichectomia. A febre da bichectomia. Essa época foi... Eu fiz muito também nessa época. Mas a indicação não era muito precisa para muitos pacientes. Então, depois, como toda febre, né? Vem o feedback negativo da história e o pessoal passa a fazer só o que realmente é indicado. Mas, então, são muitas cirurgias, né? Que a gente pode fazer na parte estética. Pronto, doutor Flávio, agora nós vamos para um quadro que chama Verdade ou Mentira. Eu vou falar para o senhor aqui, o senhor vai me dizer se é verdade ou mentira. Ai, Jesus. Primeiro, cirurgia ortognática é só estética? Mentira. Por quê? Porque a cirurgia ortognática tem muitos casos que são principalmente funcionais. Eu opero muitos pacientes que sofrem de apneia do sono e ronco. E eles procuram a cirurgia ortognática por causa disso. É uma correção. Pacientes que têm via aérea estreita, a gente avança todos os ossos da face para corrigir a apneia do sono e o ronco. Então, nesses casos, ela não tem nada de estética. Ela vai influenciar a estética, mas o paciente me procura, nesses casos, para corrigir um problema funcional. Certo. O paciente que necessita de cirurgia ortognática, ele sempre sente muita dor. Verdade ou mentira? Não, mentira. Não necessariamente sente dor ou algum incômodo. Eu vou te contar que a maioria dos meus pacientes que precisam de cirurgia ortognática não sentem dor. Sim. Eles têm problemas estéticos, têm problemas respiratórios, tem uma pequena parcela deles que sente dor, principalmente dores articulares aqui na articulação da mandíbula. Mas não é todo que sente dor, não. Certo. Toda cirurgia bucomaxilofacial deixa cicatriz visível. Não, mentira. Em alguns casos deixa? Cirurgia ortognática? Sim. Não. Cirurgia ortognática é feita toda por dentro da boca. Sim. Então não tem o que cortar. Não arranca a cabeça fora e coloca depois. Só se houve algum tipo de intercorrência, de complicação em que a gente precise acessar por fora. Mas dentro do normal não tem cicatriz, não. O pós-operatório é longo e difícil? É longo.
nem tão difícil. Está cada vez mais fácil. Tá cada vez mais fácil, né? O paciente, obviamente, precisa estar preparado. Não é uma brincadeirinha de criança, mas não é nada, não é nenhum bicho de sete cabeças. Tem cirurgias muito piores, tem procedimentos muito piores do que a cirurgia ortognática. Todo mundo que ronca precisa operar. Não, mentira. O tratamento inicial para o ronco e para a apneia, talvez o tratamento de escolha, até porque a gente... veja bem, eu sou cirurgião, mas muitas vezes eu tento tirar o paciente de uma cirurgia, porque eu sei que a cirurgia envolve riscos. No caso da apneia e do ronco, existe um tratamento que é o tratamento mais de escolha, que chama-se CPAP. É o uso de uma máscara, que o paciente dorme com essa máscara, e essa máscara joga oxigênio sob pressão para ampliar as vias aéreas. Então, esse paciente pode utilizar, conheço várias pessoas que utilizam, se adaptam bem e resolvem o problema da apneia e do ronco. Tá, mas usa CPAP para sempre? Para sempre. Né? Quando você se adapta a isso, usa para sempre. Mas eu tenho muitos pacientes que não se adaptam ao CPAP, e aí sim a cirurgia ortognática é a resolução para esses pacientes. Ou para os que não querem usar também. Né? Mas não é a única opção. Necessariamente a cirurgia... Um parêntese aqui. Um amigo meu está perguntando. Uhum. O Arthur aqui, ele manda pergunta aqui no WhatsApp. Necessariamente quem ronca ou tem apneia do sono, se não quer usar o CPAP, uma cirurgia ortognática seria indicada ou é cada caso que teria que ser investigado, digamos assim? Ah, sim. Quando não quer usar o CPAP, a cirurgia ortognática é indicada sim. O importante é que o tratamento é necessário. Tem muita gente que... as pessoas tendem a minimizar muito esses problemas, né? Principalmente o ronco. Sim. As pessoas minimizam, fazem piada, né? Com o cara que ronca e tudo. Só que o ronco, aliado à apneia, o ronco normalmente vem aliado a qualquer nível de apneia, ele traz complicações cardiovasculares importantes, riscos cardiovasculares importantes. O ronco e a apneia são associados ao risco de desenvolvimento de infarto agudo do miocárdio, hipertensão, arritmias, AVC, o acidente vascular cerebral. A apneia também do sono também está relacionada ao desenvolvimento de doenças degenerativas como Alzheimer, Parkinson. Então, o tratamento para isso é necessário. Não dá para você deixar de lado. Pô, aquele cara ronca pra caramba, tem 20 e poucos anos, é magro e ronca pra caramba, parece um trator. Esse cara precisa se tratar porque isso pode gerar problemas sérios para a saúde dele a longo prazo. Certo, você falou o ronco, ele tem uma ligação direta com a obesidade, né? Uma coisa que eu queria lembrar também, eu queria que o senhor traduzisse aí a apneia para quem não sabe o que é a apneia. A apneia, ela é o fechamento das vias aéreas durante o sono. Porque, vamos lá, como é que é o ronco e a apneia, o que são os dois? Por algum motivo, seja ele por obesidade, excesso de gordura na região do pescoço, flacidez muscular ou posição, a retroposição, né? Posição para trás, o crescimento pequeno dos ossos da face e a língua assume uma posição muito posterior. Quando o paciente está dormindo, a língua vai mais para posterior e quando o ar passa na região das cordas vocais e da língua, ele causa uma vibração, que é o ronco. E quando isso tem um pouco mais de importância, esse ronco ou essa vibração evolui para uma obliteração, um fechamento da via aérea. Então o paciente para de respirar à noite. Aí, quem já viu aí uma pessoa com apneia, ela dá umas engasgadas. E aí acorda geralmente com susto. Então o paciente tem vários despertares durante a noite. Então ele acorda 10, 15, 20, 30, 40 vezes por hora. Né? Ele não lembra disso, que são pequenos despertares. O problema é que isso vai influenciar toda aquela parte cardiovascular que eu falei e vai influenciar também o rendimento durante o dia. Esse paciente tem sonolência, porque ele não dorme direito, ele não chega a atingir uma quantidade de sono profundo, que é o sono REM, adequada para ele conseguir descansar e o organismo dele conseguir executar algumas atividades que são importantíssimas, que são executadas durante esse sono. Então, esse cara não rende durante o dia, ele tem sonolência, ele tem problemas de concentração. Então, tudo isso influencia por causa dessa apneia, certo, que é essa interrupção da respiração. Como é o nome daquele exame que você faz, inclusive no hospital? Para detectar a apneia? Para detectar a apneia? Chama-se polissonografia. Polissonografia. Isso. Esse exame normalmente ele é realizado em clínicas do sono e tem algumas clínicas que realizam esse exame em casa. Sim. Que é mais legal, porque... eu fiz em casa. Cara, é muito melhor. Porque quando você vai na clínica, cara, não é essa cama, você né? Já não dorme legal, aí você pode ter um mascaramento do resultado, né? Você pode ter um nível de apneia maior do que você realmente teria se fosse realizado na sua casa.
Certo. Eu achei muito interessante. Até dei uma parada aqui no nosso Verdade ou Mentira. Essa questão do... Estratégia minha para poder mudar de assunto. Parar com... Ainda vou voltar aqui na parte pior. Como a pessoa que está em casa vai saber, inclusive quem está dormindo com a pessoa que ronca, se esse ronco está dentro de um estágio normal ou se está dentro de uma coisa que já teria que cuidar? Porque o que o senhor falou aí, que tanto o ronco como a apneia causam problemas muito sérios, né? Isso. Então, como identificar que não, esse ronco é só porque eu casei errado mesmo, ou esse ronco é um problema que eu resolvo com a separação, ou é o médico? Quando é o juiz de paz, quando é o médico? Não. Se você ama a pessoa, você não vai resolver com a separação, você vai, né, indicar, consultório, doutor Flávio pode tratar você. Brincadeira. O ronco é sempre patológico. O ronco não é fisiológico. Tá roncando. Não é uma característica da pessoa, não. Não é uma característica. O ronco, ele é uma alteração do sono. Então, ele pode e precisa ser tratado. Se o ronco já evoluiu para uma apneia, seja ela leve, moderada ou severa, somente com alguns sinais e sintomas, que a gente conversou agora há pouco, né? Sonolência diurna, falta de concentração, hipertensão, né? Esse tipo de coisa são dicas que podem dizer que o paciente não está respirando bem à noite. Mas é muito engraçado, tem muitos pacientes que falam para mim, doutor, mas eu durmo bem, respiro muito bem. E aí, depois do exame, da polissonografia, a gente percebe que o paciente tem um nível já moderado ou severo de apneia. Ele faz o tratamento, faz a cirurgia ortognática, olha para mim e fala, doutor, eu não sabia que eu não respirava. Loucura. Tem pacientes meus que se engasgam com ar depois. Tamanha era a apneia, tamanha era o espaço reduzido para passar o ar. Depois ele ainda tem que aprender a respirar. Porque ele nasceu assim. Tem muitos pacientes que são estreitados, a via aérea é estreitada, porque ele tem um crescimento deficiente dos ossos da face. Não é porque ele engordou, porque tem gente que, né, engorda mais, a obesidade causa essa obstrução. Então o cara sabe que quando ele está mais gordinho, ele ronca, ele tem apneia. Quando ele emagrece, tá tudo certo com o sono dele. Eu acho que tenho essa impressão. Eu só acho que eu sou essa pessoa aí. Pois é, sempre acontece isso. Então esse cara já sabe que ele precisa emagrecer e é a primeira coisa que eu falo. Todo paciente que chega para mim para tratar a apneia, mas ele está obeso, fala, a primeira coisa que a gente precisa fazer, perder peso. Né? É o primeiro tratamento da obesidade. Desculpa. É o primeiro tratamento da apneia e do ronco. É perda de peso. E aí depois a gente vai avaliar também as questões morfológicas, né? De ossos da face, enfim, para saber se o tratamento é a cirurgia ortognática. Não adianta eu tratar um cara que tem os ossos da face normal com cirurgia ortognática. Não, peraí, aí a causa pode ser outra. A causa é flacidez muscular, a gente pode trabalhar a posição de pescoço, RPG, às vezes é tamanho de língua. O que é RPG? Reeducação postural global. Tá vendo? Por isso eu pergunto, porque os médicos, quando os profissionais vêm aqui e falam as palavras... Eu falo, doutor, eu estava falando com a médica aqui, quem foi? Não lembro, Arthur, então, fala uma coisa mais simples, ela... Aí deu o nome técnico da cirurgia aqui da pálpebra. Blefaroplastia. Exatamente. Doutora, por favor. Não, o RPG é uma reeducação postural. Tem pessoas que, por causa de alguns defeitos ou por causa de hábitos, eles têm uma postura mais posterizada no pescoço ou mais para frente, causam problemas de coluna. Então, a fisioterapia trabalha muito bem isso, a reeducação postural, né? Que muitas vezes a reeducação postural corrige problemas assim, que era maravilhoso. Vamos voltar agora para Verdade ou Mentira. Bora lá, vai. Dá para mudar o formato do rosto com cirurgia? Dá para mudar o formato. Para melhor ou para pior? Hoje a gente tem cirurgias, eu não trabalho com esse tipo de cirurgia, mas nós temos cirurgias, por exemplo, que mudam a característica do rosto masculino ou feminino. Tem cirurgias de masculinização facial, femininização facial, né? Dentro das pessoas que mudam de gênero, né? Fazem essa transição. Hoje tem cirurgias, e é o cirurgião bucomaxilofacial que faz, para transformar um rosto, entre aspas, masculino num rosto feminino. Então, muda sim. Aparelho ortodôntico é obrigatório antes da cirurgia ortognática? Não, mentira. Tem casos que não precisa. Cirurgias, por exemplo, para apneia, correção de apneia do sono, que o paciente tem a mordida correta, e isso acontece, tem os dois ossos para trás. A mordida está correta. Eu não preciso de uso de aparelho antes para fazer a cirurgia. Pode ser que eu precise do aparelho em algum momento ali depois, mas não necessariamente antes. A maioria dos casos precisa de uma movimentação ortodôntica antes para depois fazer a cirurgia. Sim, mas não é necessário. Mas não é sempre. As cirurgias de hoje são 100% seguras? Cirurgia ortognática? Sim. 100% segura.
dentro da técnica feita, da Com técnica profissional correta, adequado. com um profissional adequado. É uma cirurgia super segura, com baixíssimo nível de complicações. O próximo aqui, você talvez já tenha até respondido. Dá para prever com exatidão o resultado final? Dá para prever com muita fidelidade. Exatidão é uma palavra muito forte, porque o que acontece? Nós temos hoje métodos virtuais de previsão de resultado, com escaneamento facial, com cirurgias tomográficas, que a gente consegue prever o resultado, fazer um videozinho da movimentação. Mas o que é o computador e a imagem, a tomografia, não é o tecido mole. Não é o seu tecido. Às vezes, eu tenho diferenças de comportamento entre o tecido mole de Até paciente para cicatrização paciente. também. Isso. Então, assim, São muitas variáveis, né? mas a previsão normalmente é bastante fiel. A previsão de resultado, ela acompanha muito de perto o resultado final. Certo. Vamos agora à pergunta do ouvinte. Você viu que eu coloquei lá uma caixinha de pergunta? Vi. Vamos lá. Primeiro, doutor Flávio, muita gente tem medo da cirurgia por causa da anestesia. O que o paciente precisa saber para se sentir mais seguro nesse momento? É a bendita da anestesia, né? Eu brinco muito com meus pacientes que a anestesia do dentista, ela é... O medo da anestesia é um troço cultural, né? Sim. Porque, veja bem, a agulha da anestesia só não é mais fina do que a agulha de acupuntura. A agulha da anestesia do dentista. Então, ela é extremamente fina. Então, a dor que se sente na anestesia, ela é muito mais acompanhada da ansiedade com o procedimento do que da dor física. Então, eu vou dizer para o paciente que vai se submeter a uma anestesia local de dentista, o segredo é a calma. O segredo é o relaxamento. Eu sei que muitos pacientes não conseguem relaxar na cadeira do dentista. Para isso, a gente tem uma série de alternativas. Primeira coisa é, cara, eu não opero nenhum paciente que eu não conheça. Tem muitos pacientes que ligam para o meu consultório. Ah, mas eu já queria marcar a cirurgia, não precisa fazer consulta. Não, quero... não. Comigo isso não funciona. Porque primeiro eu vou conversar, eu vou bater um papo aqui que nem a gente está batendo, a gente vai, poxa, eu vou acalmar o paciente, vou tirar as dúvidas, que às vezes o cara tinha dúvidas que não tem razão de ser. O paciente vai acalmando, né? Quando ele vem para a segunda consulta, que é a cirurgia, ele já me conhece, ele já tem uma confiança em mim, senão ele nem vai fazer a cirurgia. Então eu já reduzo um pouquinho o nível de ansiedade. Mesmo assim, tem pacientes que, cara, mesmo assim não dá. Aí eu vou partir para uma redução da ansiedade medicamentosa. Então a gente vai trabalhar com sedação. Sim. E na minha clínica eu falei para você antes que a gente tem um espaço que é destinado ao paciente, tanto ao paciente especial, de necessidades especiais, que tem Parkinson, autismo, enfim. E esse paciente também que tem um nível de ansiedade tão grande que não consegue ficar na cadeira. Hoje em dia é bem comum. Bem comum. Tem um nível de ansiedade tão grande que não consegue ficar na cadeira. Eu não vou conseguir condicionar esse paciente somente com a conversa. Então a gente faz com a sedação. Você já fez endoscopia alguma vez? Ainda não, tu tem que fazer agora. Nunca fez, pois é. Mas para quem já fez endoscopia, sabe que na endoscopia o médico vai lá, pega uma veia, coloca um remedinho, o paciente dorme, acorda, acabou o procedimento. E a gente consegue fazer isso também na odontologia. A odontologia ainda usa muito pouco isso. Sim. Né? Tem procedimentos que são chatos, porque não é só por causa da anestesia. Cara, tem barulho, tem manipulação. Não é legal fazer com o paciente assim. Sim. Aí a gente recorre para fazer com o paciente sedado, dormiu, apagou, a hora que acordou, acabou. Esse cara, quando for fazer um outro procedimento, ele já vai estar muito mais tranquilo. A anestesia não vai ser mais um problema. É tudo a experiência. Se ele passar por uma experiência boa e positiva, as próximas ele já não vai ter mais aquele medo. É mais tranquilo de fazer. Essa daqui o senhor já respondeu, eu vou fazer só porque o nosso ouvinte mandou. É verdade que a cirurgia ortognática também ajuda na respiração até no sono? Isso, é super verdade. Ajuda muito. Inclusive os pacientes que não têm esse problema. Mesmo assim, ele respira bem, mas ele vai respirar melhor depois da cirurgia ortognática. Certo. Existe diferença entre a cirurgia feita em hospital e a realizada em uma clínica? Qual é mais segura? Existe diferença, né? Porque o ambiente hospitalar ele tem mais estrutura para o paciente com comprometimento sistêmico. Por exemplo, pacientes com problemas cardíacos importantes, no hospital eu tenho cirurgião vascular, eu tenho cardiologista, eu tenho suporte de uma equipe multidisciplinar maior. Então, para pacientes com comprometimento sistêmico importante, o ambiente hospitalar é mais seguro. Para pacientes saudáveis, a segurança é a mesma. Tanto no consultório quanto no hospital eu tenho a mesma segurança. E aí vai depender do porte da cirurgia. Cirurgias menores podem ser feitas em consultório, cirurgias maiores, mais longas, porque a anestesia local tem duração, né? Não dura para sempre. Porque aquelas histórias que a gente ouve, 3 horas, inclusive a minha, né? 3 horas e meia de cirurgia, 4 horas de cirurgia com anestesia local, não tem. A anestesia local vai durar 2 horas, 2 horas e meia no máximo. Então, e não pode repetir a local?
pode repetir, mas a intensidade do efeito não é a mesma quando você repete. Sim. Né? Você tem receptores que ainda continuam ligados à anestesia, então a intensidade não é a mesma. Então, não deve se planejar uma cirurgia acima de 1h30, 2 horas no máximo sob anestesia local, porque aí você corre risco de causar dor para o paciente. Né? Certo. Dá para voltar a trabalhar ou estudar depois da cirurgia? Quanto tempo é recomendado de recuperação total? Da cirurgia ortognática? Sim, a gente está sempre falando aqui da ortognática. Então, trabalhar depende da natureza do trabalho. Se é um trabalho administrativo, computador e tudo, eu tenho Foi um pacientes pedreiro que... numa obra, não. Não, esse aí vai demorar alguns meses para voltar. Não, o trabalho administrativo, geralmente, assim, eu tenho pacientes que voltam com 1 semana, eu tenho pacientes que voltam com 10 dias, e tenho pacientes que, no máximo, 15 dias, eles voltam a trabalhar. Claro, tem casos e casos. Eu tenho pacientes que trabalham na rua, né, com esforço físico, debaixo do sol. Esse cara talvez vai demorar uns 30 dias para voltar a trabalhar totalmente, né? Mas atividades cotidianas normais, com 10 a 15 dias já volta totalmente. Já. As cirurgias faciais são acessíveis hoje ou são consideradas caras e restritivas? A gente até falou um pouquinho sobre isso, né? A gente falou sobre isso. As cirurgias faciais, dependendo da cirurgia, muitas delas, como a ortognática, são cobertas, a grande parte, pelo plano de saúde. Sim. Então, existem ferramentas que o cirurgião pode lançar mão para justificar para o plano de saúde que aquele paciente precisa. Quando a cirurgia ela é única e exclusivamente por questões estéticas. Aí o plano não cobre, não. Aí o plano não cobre. O plano hoje em dia não está querendo cobrir nem quando é para salvar a vida? Exatamente. Aí o plano não cobre. Aí o paciente precisa, né, buscar um profissional que tenha. Já está muito mais acessível isso aí, sem dúvida nenhuma. Melhorou nesse aspecto. Melhorou. Né? Os implantes dentários, por exemplo, cara, quando eu comecei a fazer, os profissionais cobravam em dólar. Era $2.000, $3.000 um implante dentário. Isso está 1/10 do preço hoje. Então, hoje, com certeza, muito mais acessível do que era antigamente. Né? Acho que estamos chegando num preço que é considerado justo, na minha opinião, né, para esse tipo de procedimento. A última pergunta aqui do nosso ouvinte é: qual a dica que o senhor dá para quem está pesquisando sobre cirurgia estética facial e ainda tem dúvida se deve ou não fazer? A cirurgia estética facial, dependendo da cirurgia, que eu expliquei antes, você precisa primeiro buscar o profissional mais indicado para fazer aquilo. Cada área do rosto, do corpo humano, exige uma atenção específica. E os profissionais são extremamente especialistas em aquela área específica do corpo. Então você vai fazer o nariz com aquele cara que faz só o nariz. Você vai fazer o queixo com aquele cara que trabalha só ossos mastigatórios, só queixo. Vai fazer a orelha com aquele cara que faz só a orelha. A cirurgia, a medicina de uma maneira geral, a odontologia está muito evoluída e as áreas estão ficando menores porque a profundidade de cada área daquela está muito grande. Sim. E o cara não consegue fazer tudo. Sim. Não dá para aquele cara que faz cirurgia plástica de face, mama, glúteo. Cara, alguma coisa ele está deixando. Né? É claro que eu não estou eliminando totalmente a possibilidade desse cara conseguir fazer bem tudo. Sim. Então, é buscar o profissional que tenha experiência específica naquela área que você precisa. Eu preciso mudar a minha face, eu preciso mudar o contorno dos meus ossos mastigatórios, dos meus ossos da face. O cirurgião bucomaxilo é o principal profissional. Eu preciso mudar, fazer uma rinoplastia. Cara, o otorrino é o cara que trabalha isso, o cirurgião que trabalha só o nariz. Então, se você procurar o profissional certo, específico para aquela área, você não vai ter erro. Né? Eu acho que é por aí. A parte estética é a especialização. Quanto mais experiência o profissional tem naquela área específica, mais é a chance que você tem de não ter problema. Certo. Para finalizar, vamos entrar no nosso último bloco agora. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre, como se você estivesse na escolinha agora, quais os cuidados normais, que o senhor também é especialista em patologias bucais. Sim. Então, para evitar essas patologias, para evitar esses problemas. Então, as lesões de boca, né? E aí nós vamos falar de uma série nós temos vários tipos de lesões de boca. Né? Desde as lesões infecciosas, desde as lesões infecto-contagiosas e as lesões neoplásicas, ou as lesões tumorais, que a gente chama, os tumores. Né? Então, para cada uma dessa característica de lesões, você tem uma série de ações preventivas. Né? As lesões infecciosas, por exemplo, são causadas por infecções. E dentro da boca, as infecções começam principalmente com a cárie, com o tártaro. Aí você tem todas as medidas de prevenção que todos nós já
conhecemos, né? Sim. Escova, né? Higiene dental, fio dental, escova de dente, antissépticos bucais, visita ao dentista regular de 6 em 6 meses. Todo mundo pensa, cara, eu tenho que ir por 6 em 6 meses. Por que eu tenho que ir no dentista 6 em 6 meses? A gente precisa, obviamente, existem certas estruturas que se aderem ao dente que não são passíveis de serem removidas com a escova. O dentista vai fazer aquela velha conhecida limpeza para remover tudo isso aí. E existe um controle que o dentista pode fazer. O dentista ele é treinado a reconhecer as suas estruturas morfológicas, a sua gengiva, a sua mucosa, a sua pele, a reconhecer o normal e a reconhecer o anormal. Então, se eu tiver que falar, dentre tudo isso, lesões infecciosas, infecto-contagiosas, tumores benignos, tumores malignos, todas começam de alguma forma. E você tem que conhecer o seu corpo, né? Tem uma coluna que eu fiz, inclusive, sobre isso. Você precisa conhecer o seu corpo, olhar para dentro da sua boca, olhar para fora e saber aonde você tem uma manchinha que sempre teve, aonde você tem uma característica específica que é só sua. E o seu dentista, se você visita o seu dentista de 6 em 6 meses, preferencialmente o mesmo profissional, porque ele precisa de um histórico, precisa te acompanhar, sim, ele também conhece a você. E ele vai saber reconhecer qualquer alteração. Frente a qualquer alteração pequena que seja, né, a gente tem a oportunidade de cura de um problema, né, no início. Aí você não tem problema, você não leva a sequelas, você não leva a grandes cirurgias ou a grandes tratamentos. Então a gente vai falar de tratamentos de lesões infecciosas pequenas, onde começa com uma simples cárie, um problema de canal que é fácil de tratar, até lesões infecciosas grandes que têm destruições ósseas. Nossa, e aí são cirurgias grandes que levam a problemas. Quais são as patologias mais comuns que chegam no seu consultório? Sem dúvida, as patologias relacionadas a infecções dentárias, né? Cistos, problemas de perdas ósseas grandes, né? Relacionadas a problemas dentários. Existem também neoplasias ou tumores, né? Crescimentos originários também de tecidos dentários que são relativamente comuns. Sério? Dentro da boca a gente tem alguns cistos e tumores benignos que são relativamente comuns. No meu consultório eu vou dizer que são comuns porque, como eu tenho essa especialidade, eu recebo... Então a pessoa já busca... Isso, já busca, né? Então eu recebo aquele paciente que já olhou na internet, buscou um patologista. Eu tenho uma rede de indicadores grande de colegas que, quando veem alguma coisa, já encaminham para mim. Então talvez no meu consultório eu tenha uma frequência muito maior desse tipo de lesões. Até, né, o câncer de boca também, que eu recebo pacientes, faço diagnóstico desse tipo de lesão também, né? Falar um pouquinho sobre câncer de boca. O que é o câncer de boca? Como é que identifica o câncer de boca? Como começa o câncer de boca? E o tratamento do câncer de boca? Eu já fiz todas as perguntas de uma vez só. Vamos lá. Então vamos, como diria o Jack Stripador, vamos por partes. Né? Nós vamos... o câncer de boca, ele, como todo câncer, ele é originário de uma mutação genética que pode ser causada tanto por uma transmissão de um gene mutado de pai para filho, né? Quanto com a aquisição dessa mutação por um fator externo. Então, existem vários fatores externos que podem provocar uma mutação no seu gene, que vai provocar a alteração de uma célula, e essa célula vai começar a se reproduzir de forma desordenada e destruir tecidos, enfim. Essa mutação pode ser causada por, no caso do câncer de boca, principalmente cigarro. É o principal causador do câncer de boca, ainda é o cigarro. Nós diminuímos então, não muito, fumando, já vou ter grande chance de não ter câncer de boca. Já tem grande chance de não ter câncer de boca. A segunda maior causa do câncer de boca também é o sol. Né? Então, a radiação solar... Meus amigos reclamam, dizem muito que eu sou inimigo do sol. Mas o sol tem trago... Todas as doenças aqui, o sol está sempre envolvido. Ele é um vilão, porque a radiação ultravioleta, principalmente nos níveis que nós temos hoje, né, de destruição de camada de ozônio, nós não temos a proteção atmosférica que a gente tinha antes, nós temos uma radiação ultravioleta batendo direto, incidindo sem proteção. Então, e a gente não usa, quem é acostumado a usar filtro solar todo dia aí? Não, a gente usa quando vai pra praia, né? Mas a gente sai na rua todos os dias. E aqui em Brasília a gente não tem praia, então... Mas Brasília tem muita incidência solar. Nossa, só aqui então, pega fogo. O lábio inferior, por exemplo, ele recebe diretamente a incidência de radiação solar. Por isso que o lábio inferior é a região da boca que mais tem incidência de câncer de boca. É o lábio inferior. Né? Então, nesses casos, a gente precisa proteger. Então, cara, protetor solar no lábio. Certo. Doutor, como é que identifica um câncer de boca? O câncer de boca, ele aparece principalmente como pequenas não, depende, começa, né? Como pequenas feridas que não cicatrizam e não doem. Então, é um alerta. Se você tem uma afta na boca,
que está há mais de 15 dias e não dói, acende o alertazinho, vai no seu dentista que ele precisa identificar isso aí. Pequenos caroços, né? O que a gente chama de nódulo, né? Aumentozinho de volume, que também está há mais de 15 dias, que começa a crescer. Né? Tudo que está crescendo não evolui há mais de 15, 20 dias, você precisa acender um alerta. Manchas brancas na boca são indícios de início de lesões que podem vir a se tornar câncer. Essas manchas brancas podem ser no lábio, podem ser na mucosa aqui da bochecha por dentro, podem ser na língua, né? Manchas avermelhadas, normalmente em um ponto específico. O câncer não é normal, não é comum ele aparecer em várias regiões ao mesmo tempo. Certo. E o processo de identificação, né? Porque muitos cânceres, você deixa para... Existem casos que a pessoa identifica já num nível muito grave. É comum, com relação ao câncer de boca, mais comum você identificar no começo? Ou existem casos que já chegaram para o senhor assim, num nível muito elevado? Existem alguns casos que chegam no nível mais elevado. E isso é interessante porque muitas vezes, e ainda existe isso, o paciente tem o medo do diagnóstico. Ele não quer ouvir que ele tem câncer. Então ele vai deixando para frente. Aquilo está crescendo, não tem como não perceber. Né? Você vê aquilo ali e fala, como é que a pessoa não percebeu isso? Ela percebeu, mas ela vai deixando para frente porque ela tem medo do diagnóstico. Como é digamos assim, essa configuração de um câncer de boca? Acho que por não ser da área médica, né? Então eu nunca cheguei a ver uma pessoa com câncer de boca. Então o que seria um câncer de boca elevado? Não é uma coisa assim, comendo o rosto, não. É mais ou menos isso. Nossa Senhora. A gente tem lesões... Porque você imagina uma grande ferida... Você já viu uma ferida de diabetes? Aquele pé diabético, aquela ferida? Imagina isso dentro da boca. Nossa. É mais ou menos uma lesão de câncer avançada. Então você pode adquirir grandes proporções e aí é um problema. Porque o câncer de boca ele não tem uma grande quantidade, uma grande possibilidade de metástase. Metástase é aquele espalhamento, né? Quando espalha. O câncer de boca, normalmente, quando ele espalha mais para a região de linfonodos, que são os gângliozinhos aqui do pescoço. Agora, espalhar para o resto do corpo é mais difícil. Cerca de 3% só dos cânceres. Então, o índice de cura do câncer de boca ele é alto? Quando diagnosticado no começo, é altíssimo. Sim. Porque aí a cirurgia ela é corretiva. O problema é, quando a lesão é grande, toda cirurgia de câncer, eu preciso remover a lesão com margem de segurança. Quer dizer, eu vou tirar uma grande quantidade de tecido sadio ao redor. Então, você imagina, se a lesão já é grande e eu tenho que tirar mais ainda, a cirurgia é muito mutiladora. Por isso que precisa diagnosticar no começo. Porque aí eu tiro um pedacinho pequenininho e isso não vai interferir na função do paciente. Não vai porque quando se fala da boca, se fala tirar uma área muito grande? Exatamente. É bem isso que você está imaginando mesmo. Nossa, são defeitos enormes, defeitos em região... Aí isso gera uma outra especialidade da odontologia que chama prótese bucomaxilofacial. Porque às vezes você tira partes do rosto daquela pessoa. Eu já vi umas coisas assim, horrível. E aí a pessoa tem que fazer uma prótese que tenha o nariz, o olho, uma parte da boca. Então isso para casos avançados é bem ruim. Por isso que o principal de tudo, não só do câncer, né, é a prevenção. Quando você previne, né? Prevenir é o melhor remédio. É melhor que remediar. Exatamente. Pronto, a gente vai para o nosso último quadro agora, que chama um bate-bola rápido. Eu vou dizer uma coisa aqui, o senhor vai completar para mim. Não vou deixar sequer tempo para o senhor pensar. Vixe. Tá certo? Primeiro, uma cirurgia marcante. Teve alguma que o senhor lembra até agora? Teve uma que marcou bastante. Por quê? Disse que era bate-bola rápido e fica parado. Pois é. Na verdade, não foi uma cirurgia, foi foi um evento, né? Era um paciente que... Um evento não. Era um paciente na residência e um paciente que veio a óbito por causa de uma espinha no nariz. Nossa Senhora. Para você ver o negócio da prevenção. Está assustando o nosso ouvinte. É uma espinha que abscedou, virou um abscesso bastante extenso. Esse abscesso migrou para a região de via aérea e explodiu na via aérea. Esse paciente aspirou a coleção poliuretano e veio a óbito. Nossa Senhora. Você vê, o pequenininho pode virar o grandão, por isso que não pode... Um erro que te ensinou. Vixe Maria, mas aí, essa pergunta tem que pensar muito tempo, não dá pra ser rápido assim, não. Eu falei que eu ia deixar o pior pro final. Meu Deus do céu. Excesso de orgulho. Posso explicar? Eu vou deixar. Posso? Isso na época da faculdade. Eu sempre fui um cara que tive muita habilidade manual, sempre tive muita facilidade com tudo, não só com habilidade manual. Eu sempre peguei as coisas muito fácil.
e a gente tem a tendência de Isso, inflar. o senhor era aquele aluno, o CDF chato da sala. Eu não era CDF. Eu sentava no fundo e aprendia tudo assim, ó. É o pior que tem, tá? E exatamente. Além Então, de tudo, ainda tirava nota boa. aí a tendência é a gente inflar. E quando eu comecei a inflar demais, e justamente na disciplina de cirurgia, é a hora que eu entrei naquela fase da arrogância. Sim. Né? E aí eu tomei uma bela de uma catracada de um professor meu, que eu lembro até hoje. Né? E foi um erro, então, que hoje eu lembro até... Isso me traz uma lição para a vida, né? De humildade, foi muito bom. Sim. Uma paixão fora do trabalho. Surf. Surf? Eu sou surfista. Acredita? Não acredito. Surfista do Paranoá, sou eu. É uma paixão. Um medo. Acidente de trabalho. O medo é não poder exercer minha profissão. Quebrar um braço, ter alguma doença em que eu não possa exercer minha profissão. Um sonho. Meu Deus, são tantos sonhos. Não, então é fácil, só quero um. Nossa senhora, só quer um. Morar na praia. Pra quem gosta de surf, mora na terra. Uma frase que define o senhor. Esse cara é difícil. Eu falei bate-bola rápido. Mas esse bate-bola rápido você tem que dar tem que ser Não, mais fácil não. da gente fazer uma frase que me define. Meu Deus do céu. Peguei o senhor agora. Pegou. Eu Tem que pensar numa frase que me define. Não sei uma frase que me define. Vou deixar pro final, viu? Vou pensando. Deixa pro final. Um momento difícil. Profissionalmente falando? Sua vida. Agora a gente tá bem em linhas gerais aqui, para conhecer você. No momento em que eu precisei mudar da minha cidade, morei em uma outra cidade. Você morou na onde? hora que eu voltei para Brasília, muito difícil. Morei em Santa Catarina, uma cidade chamada Lages. Morei 3 anos lá, logo após a minha formatura. Foi? É o momento que eu precisei voltar para Brasília. Foi um momento difícil em que eu não sabia se eu ia conseguir recuperar a trajetória que eu já estava aqui. Foi realmente bem complicado. Um lugar que te inspira. Lugar que me inspira? Sim. A minha casa. Minha Legal, casa. Eu moro num lugar onde tem muita natureza e eu gosto demais de me inspirar no que o mundo nos dá. Né? Um hábito diário. Café. Uma profissão que admira. Biólogo. Uma palavra que resume sua carreira. Perfeccionismo. Uma vitória recente. Consegui ver a aurora boreal. Uma lição que a vida te deu. Humildade. Ser humilde. O que é sucesso para você? Sucesso, para mim, é ter pessoas que nos amam do nosso lado, ter a quem nós amarmos e fazer o que se ama. Então, o amor cerca tudo. Para mim, isso é sucesso. Um arrependimento. Acho que não tenho arrependimentos, cara. Um desejo para o futuro. Desejo para o futuro? Sim. Pode ser o mesmo morar na praia? Não, brincadeira. Desejo para o futuro é conseguir transmitir aquilo que eu consegui na minha vida, né, para as pessoas que trabalham hoje junto comigo. Eu tenho uma clínica que tem outros dentistas que estão começando, para que eu possa passar o bastão, sabe? Profissionalmente, para que eu possa passar o bastão e que alguém continue aí essa parte que eu me orgulho tanto de ter construído. Certo. Para finalizar, as 3 últimas. O que o Dr. Flávio nunca faria? O que eu nunca faria? Eu nunca faria algo somente por dinheiro. O que o Dr. Flávio sempre faz? O que eu sempre faço? Trabalho. Em uma palavra, quem é Dr. Flávio? Uma palavra só. Uma palavra só? Meu Deus do céu. Essa é a última, viu? Uma palavra Se não só. disser a palavra... Tá bom. Uma palavra só. Quem é o Dr. Flávio? Se não falar, eu vou ligar para sua esposa. A minha esposa vai falar chato. Eu vou falar exigente. Certo. Dr. Flávio, queria agradecer o senhor por ter aceito o convite para vir aqui no nosso podcast. Depois a gente começa a conversar e tipo assim, ver como tantos assuntos importantes e uma explicação muito leve,
né? E por ter atuado tanto tempo como professor, o senhor explica tão bem, então assim trouxe muitas informações interessantes, então eu queria agradecer muito a participação do senhor, agradecer também a coluna que o senhor escreve no nosso site. Então, toda quinta-feira tem coluna do Dr. Flávio em vídeo no portal Honey News, no nosso YouTube, em todas as nossas plataformas. E agora o nosso último quadro chama Venda Seu Peixe. Agora o senhor pode olhar para essa câmera. É a oportunidade aí do senhor deixar seu Instagram, falar das clínicas do senhor e ficar à vontade para falar o que o senhor achar interessante. Tá bom? Joia. Eu que agradeço primeiro, né, a oportunidade de estar aqui conversando contigo. É bem legal, eu gosto muito de bater papo com as pessoas para explicar um pouco mais da minha profissão, que é relativamente desconhecida, né, ou pouco conhecida no mercado. Agradecer o espaço na coluna, eu gosto muito de escrever, eu gosto muito de falar. Então, depois que eu saí da docência, talvez a primeira hora que eu estou conseguindo me expressar um pouco mais com liberdade seja aqui com vocês. Eu agradeço bastante a oportunidade, né? E para quem está vendo aí, né, para quem está nos vendo, pode me seguir nas redes sociais, né? O meu Instagram é @FlávioNader. Eu tenho também um canal no YouTube que está bem no comecinho, né? Em que eu estou postando de vez em quando alguns conteúdos interessantes aí para pacientes, principalmente que fazem procedimento cirúrgico, não precisa ser comigo não. Tem umas dicas de como higienizar o dente do siso, do que fazer depois para tirar os pontos. Então tem algumas diquinhas e quem precisar de alguma dica dessa, quiser, fala comigo que a gente está fazendo esses vídeos. Eu sou sócio proprietário, sou um dos sócios proprietários da clínica chamada Cria Odontologia. A gente tem 2 unidades aqui no Dr. Crispim, no edifício Dr. Crispim, aqui na Asa Norte, e no edifício do Cléo Otávio, aqui na Asa Norte também. Juntos com meus sócios, na minha clínica, ela faz todas as especialidades. A gente tem uma clínica com tudo que tem de mais novo e mais tecnológico na odontologia. A gente preza muito por isso. Temos profissionais de extremo gabarito e onde eu atendo também lá. Né? A gente atende vários convênios lá na clínica também, então quem precisar de atendimento pode falar comigo. Tenho certeza que lá na clínica vocês vão ser muito bem atendidos. Certo, @Dr. Flávio Nader, né? Isso, arroba Flávio Nader, sem o doutor. Flávio Nader. Flávio Nader. O Arthur vai colocar, se o Arthur não tentar sabotar o senhor, ele coloca aqui embaixo no final. Sabota não, tu não falei nada. O cavanhaque é só meu, não é sua barba, tá bom? Fica tranquilo. Muito obrigado, Flávio. Eu que agradeço, gente. Você ouviu o Honey Newscast, o maior podcast de Brasília, com episódios semanais e convidados que dão vida às grandes ideias da capital do Brasil.